nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Salomão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vimos que Salomão resolveu de preparar um lugar. Aleluia! Eu quero ser bem simples de linguagem para que a igreja entenda nessa noite. Um lugar onde a igreja, o povo pudesse se reunir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ser abençoado. Aleluia. Salomão preparou aquele lugar. Aleluia. Colocando tudo em seu devido lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe essa família de lá de Gravataí que veio aqui nessa noite. Deus tem uma palavra nessa noite nesse lugar. Eu me sinto nessa noite da parte de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um grande compromisso. Aleluia, da parte do Senhor. Aleluia, de ministrar a palavra do Senhor. Porque tem pessoas que atravessaram todo para chegar aqui e ouviram a palavra de Deus. Aleluia, que eu não quero falar de mim mesmo nessa noite, mas eu quero falar de Jesus. Aleluia, daquele que deu a vida por mim e por você, daquele que foi na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, entregou sua vida e resgate de cada um de nós. Por isso nessa noite estamos aqui, aleluia, para falar os propósitos de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Salomão preparou um lugar de sacrifício. Um lugar que nem esse, pastor Joel. Aleluia, se nós vier aqui nessa noite, esse lugar foi preparado. Esse lugar foi, aleluia, preparado, pastor. Foi colocado as suas cadeiras, foi colocado, aleluia, seu púlpito. Aleluia, foi colocado cada coisa em seu lugar é devido. Assim Salomão preparou um lugar para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, Deus tinha feito uma aliança com Salomão, como assim fez com o pastor Joel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, eu entendo nessa noite, aleluia, que Salomão não encontra mais sobre nós, mas existe pessoas, aleluia, que tem uma aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aonde Deus preparou um lugar para que sirva de bênção e de vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Salomão preparou aquele lugar. A Bíblia diz, então, depois que ele tinha preparado aquele lugar, eu ouvi falar de oração nessa noite. Aleluia, assim, louvado seja o nome do Senhor. Salomão foi orar e colocar na presença do Senhor Jesus. Então, depois que tinha preparado tudo, aleluia, Salomão foi à noite orar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele entregou aquele lugar para o Senhor. Aleluia, eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que ele fez a sua oração diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oração, aleluia, que Salomão fez naquele lugar. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, olha Salomão, aleluia, eu achei graça, eu me agradei da tua oração. Agora eu escolho esse lugar para lugar de sacrifício, para lugar de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Olha Salomão, agora eu vou te dizer uma coisa, aleluia, as pessoas que entraram por essas portas, a pessoa que vir nesse lugar, aleluia, se ele se humilhar, reconhecer os seus pecados, se ele reconhecer que precisa de Jesus, se ele reconhecer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, as suas fraquezas, as suas falhas, aleluia, eu virei do céu, louvado seja o nome do Senhor, sararei a sua terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, curarei a sua terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos afirma, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus diz, meus olhos estarão atentos todos os dias nesse lugar, porque eu escolhi esse lugar
lugar, para que sirva de bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, a palavra nos dá direito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a conhecer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus nos dá direito. Aleluia, se nós podemos dar ouvido à palavra de Deus, aquilo que Deus, aleluia, quer com cada um de nós seremos abençoados por Ele. Quando Deus fala então para Ele, aleluia, que as pessoas que viessem até aquele lugar, aleluia, reconhecesse, aleluia, se desviava daqueles maus caminhos, aleluia, enganoso, aquele caminho de sofrimento, aleluia, e voltasse a Deus, Deus ia abençoar e dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Se o povo chegasse ali, aleluia, e conhecesse, aleluia, que precisava de Jesus, dobrava os seus joelhos e Jesus, aleluia, me ajuda, Senhor, me dá vitória, Senhor, me perdoa, Senhor, as minhas fraquezas, as minhas falhas. A Bíblia diz que os olhos de Deus, aleluia, estava atento naquele lugar para ouvir da vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso. Quando nós voltamos a Ele, quando nós, louvado seja, temos um passo de fé, quando nós reconhecemos e humilhamos que precisamos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que então há tantas pessoas, às vezes, irmão, é porque não querem chegar até Deus, porque não querem, às vezes, se humilhar e reconhecer que precisa do Senhor Jesus. Aleluia! Deus escolhe lugar de bênção, de vitória, mas nós precisamos ir até lá, buscar a bênção de Deus, a vitória de Deus. Aleluia, que nem cada um de nós que chegamos nessa noite, nesse lugar com o propósito de ser abençoado por Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que viessem até Deus, jamais Deus despede sem a sua vitória. Nós lembramos das Escrituras, aquela mulher que sofria 12 anos com frutos de sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, batendo em tantas portas, buscando a solução. A Bíblia diz, louvado seja a maioria conhece aqui a história daquela mulher que sofria um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela bateu em todo que porta, buscando solução, buscando. Mas o momento que ela teve encontro com Deus, ela foi curada. Ela se humilhou na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas, aleluia, vão ter o fim. Elas vão ter o último fim para poder se humilhar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus é a porta da salvação. Eu sou a porta. Quem entrar por ela, salvará a sua alma. Está em João ali? Aleluia! Jesus é a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Ele pode te salvar, irmão. Só Ele, irmão, que pode dar vitória para ti. Não há outro Deus, a Bíblia diz, nem em cima da terra, nem abaixo do céu, a não ser o Senhor Jesus que pode dar vitória. Confia no Senhor. O que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E as demais coisas Deus vai fazer por você. Aleluia! Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E as demais coisas Deus fará por você. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você está buscando do Senhor. Mas confia nele. Coloca o teu caminho ao Senhor Jesus. Ele é a porta da salvação para ti. Louvado seja Ele, é o refúgio da salvação
que não há